aí, meu povo? Tudo bem? Bom dia, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Feliz, né? Mais uma oportunidade. Peguei semana passada, né? Tá ficando demais, né? Peguei semana passada, já estou aqui de novo. Mas graças a Deus vamos falar de Jesus mais uma vez. Eu creio que vai ser bênção. A gente está aqui louvando o Senhor. Foi um momento de adoração ainda aqui bem intenso, né? Vocês prestaram bastante atenção nos hinos. Eu creio que o que nós vamos falar aqui vai ser bem verdade para vocês. Bem, sentem um pouquinho aí, irmãos. Sentem um pouquinho aí. Brinquei com o irmão Gileade ali, o pastor Gileade. O pastor usou ele como exemplo quando foi para ficar velho, né? Não sei porquê, né? Não, tá vendo? Sei, né? Eu sei que o tempo passa, né? Eu sei que o tempo passa. Eu cheguei aqui nessa igreja, eu tinha 13 anos, pequenininho. Tiaguinho era aqui, né? Aqui não, aqui, né? Tiago tinha 9 anos. Mudou nada. O tempo passa, só o Beto que é do mesmo jeito, né? O Beto de 15 anos atrás é igualzinho. Mas o tempo passa, irmãos, e vocês que estão aqui conhecem. Eu vou começar lendo um texto daqui a pouco que fala sobre carta de recomendação. E vocês que viram a nossa trajetória, esteve aqui com a gente, não precisa de carta de recomendação. Vocês viram o que a gente viveu, né? Aleluia. Ontem à noite, né, eu deitei ali com a Ana e ela lembrou, né? Ela falou assim, há 6 anos atrás, Deus tinha falado pra gente casar. E ela tem a memória meio boa, né? Então ela lembra de cada detalhe. E ela falou, 6 anos atrás, Deus falou que a gente teria que casar. Quem conhece um pouquinho mais a gente sabe que a gente casou dia 1º de agosto, né? Não está muito longe, né, gente? Ou seja, a gente casou rápido, porque Deus falou assim, vocês vão casar, e a gente falou assim, vamos casar e pronto, casamos. E isso parte muito do que eu quero falar hoje, que é confiança em Deus. E a nossa trajetória, a minha trajetória da Ana, ela foi baseada muito na confiança que nós tínhamos em Deus, na fé que nós tínhamos em Deus. E essa fé nós fomos adquirindo com o tempo, que a gente ia conhecendo mais a Deus, e Ele ia se mostrando mais pra gente a cada dia. E quando a gente casou, por exemplo, foi uma ação de fé, de confiar que Ele faria por nós. Porque nós não tínhamos condições nenhuma, nem de planejar um casamento, nem de casar, nem de ter uma casa, nem de nada. E quem esteve perto da gente sabe que primeiramente Deus entregou a nós um casamento, a gente casou, foi tudo lindo, maravilhoso, tivemos lua de mel lá, tudo lindo. E depois a gente foi morar com a Marisa, depois a Marisa se mudou, e depois a gente comprou um apartamento. Quem lembra dessa? Quem conhece, quem lembra quanto a gente deu de entrada? Ou seja, não precisa de carta de recomendação, vocês conhecem a gente. A gente chegou, não tinha como comprar um apartamento, Deus falou que a gente ia ter um apartamento e tudo mais. E a mulher ligou para a Ana e falou, ó, você tem 100 reais aí? A Ana falou, é golpe. Então, Ana falou, se for golpe a gente perde 100 reais. Vamos tentar. Compramos o apartamento. E tem mais uma coisa que a gente teve que confiar em Deus, que eu lembro como se fosse hoje. Que depois que a gente deu entrada e tinha toda aquela simulação lá, a situação de sai ou não sai, vai ou não vai, e a gente morando na casa dos outros ali, louco para sair. Alguém deve saber como que é isso, né? E a pressão na nossa cabeça, e uma vez o pastor Silvio foi lá e orou por nós, e o pastor falou assim, 20 dias. Lembra, Ana? O pastor falou, em 20 dias vocês terão a resposta. Eu contava o dia. Eu anotava lá, 1, 2, 3, 4. No 20º dia, a gente recebeu uma ligação. No último dia que tinha dado tudo certo. Confiança em Deus. Confiança em Deus de que Ele faria por nós. E aí o resto é história, irmãos. O resto é história, mas a nossa vida ela é baseada na confiança em Deus. Agora abram comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto, capítulo 3. Quem não tiver com Bíblia, ajuda com quem está do lado aí, para vocês acompanhar comigo. Abra o celular, olhe lá na televisão. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Vamos lá. Todo mundo achou aí? Será que com isso estamos começando a nos recomendar a vocês novamente, de novo? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês? Ou da parte de vocês? Vocês mesmos não são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos.
Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte, gravado com letras em pedras, mas um ministério que veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? E se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação à glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória daquele que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Pode sentar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo inicia o capítulo 3 perguntando se ele precisa se recomendar à igreja. Como vocês sabem, essa é a segunda carta, ou seja, ele já tinha enviado uma carta para essa igreja. Na verdade, se a gente for estudar um pouquinho, a gente sabe que tem 3 cartas que foram à igreja de Corinto, porém, apenas 2 estão no cano do Novo Testamento. E essa aqui é uma carta e ele já conhece Paulo. Ele já conhece o apóstolo Paulo, ele sabe quem está falando com eles. Por isso fala que eles não precisam se recomendar. A gente usa, por exemplo, carta de recomendação na igreja atualmente, né? Quando o irmão vai sair de uma igreja e ir para outra, a gente escreve uma carta de recomendação para mandar para o pastor de lá. Falando, esse cara aqui é bom, pode confiar nele. Ou, tome cuidado com esse cara, porque ele deu problema aqui e ele pode dar problema aí. É para isso que serve uma carta de recomendação. Porque a pessoa que não conhece, ela precisa saber de onde vem aquela pessoa, a gente não sabe quem é. Mas Paulo escrevendo para Corinto aqui, ele estava falando com pessoas que ele conhecia. Então ele está dizendo aqui, não precisa de carta de recomendação. Vocês já me conhecem. E versículo 2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ou seja, a história desse povo aqui, o ministério desse povo, o testemunho desse povo, não era uma história contada como um conto, como uma história escrita, como um livro. Era uma história contada, escrita pelo próprio Deus. Cada uma daquelas pessoas ali foi transformada de alguma forma. Paulo fala que ela é resultado do ministério de Paulo, ou seja, através da vida de Paulo, aquelas pessoas conheceram Jesus. Muitas pessoas aqui são resultado do ministério de alguém. A grande maioria do ministério é do pastor Silvio e da pastora Irina. Alguns anos atrás, eles iniciaram nessa jornada de pregar o Evangelho de Cristo e muitas pessoas foram resgatadas, assim como eu, através da vida deles. Ou seja, nós somos frutos desse ministério. Quantas pessoas não são fruto desse ministério, dessa obra que é feita aqui? E não é diferente na nossa vida. E é por isso que eu comecei dizendo que nós não precisamos de carta de recomendação. Pelo menos não para nós que estamos aqui, porque todos vocês caminharam com a gente e de alguma forma você é resultado desse ministério. De alguma forma você é resultado da entrega de alguém que um dia confiou em Deus e deixou essa confiança guiar a vida dele, que essa história fosse escrita por Deus. E Paulo fala que tal confiança, essa tal confiança que temos diante de Deus, ela é por meio de Cristo. E esse é o ponto principal dessa palavra. A nossa confiança em Deus, ela só vem através de Cristo. A nossa maior fonte de paz, ou a nossa principal, ou talvez a única
é nós confiarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor na nossa vida. Existe um texto da Bíblia que fala que a paz que excede todo entendimento, ela não é dada ao mundo, ela é dada apenas para os servos de Deus. É uma paz que o mundo não consegue compreender. E quando eu falo que a nossa confiança vem através de Cristo, é que nós só conseguimos enxergar de verdade quem Deus é através da mente e da luz de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo fala que quando eles leem o Antigo Testamento, a gente vai chegar lá, vou explicar melhor, parece que tem um véu diante dos olhos deles, porque eles não conseguem enxergar Cristo naquelas páginas do Antigo Testamento. E o próprio Jesus, falando com os fariseus, ele fala: vocês são mestres da lei, vocês conhecem a lei, vocês falam do profeta e não percebem que elas testificam de mim. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Antigo Testamento, o tempo todo, fala de Jesus e da vinda dele. Mas como existe um véu sobre os olhos dele, eles não conseguem enxergar. E quando você não consegue enxergar, você não tem confiança. Porque você não consegue ver Deus através do texto bíblico. E essa confiança, ela só vem quando você começa a entender através da luz de Jesus Cristo. Quando a gente vai estudar, por exemplo, teologia, a gente fala que Jesus é a chave do entendimento. Para falar mais bonito, é a chave hermenêutica para você entender o Antigo Testamento. Quando você vai ler o Antigo Testamento, você precisa da figura de Jesus para você conseguir ligar os textos e entender. É isso que Paulo está falando para o pessoal aqui. Quando o pessoal lê sem Jesus, você não entende, é só uma história muito elaborada, é só um povo aqui que vai para lá, um povo que vai para cá, um povo que ganha guerra, um povo que perde guerra, um povo que mata, um povo que morre, um povo que sofre. Mas você não entende, você acha que é só história. Eu já li Gênesis, eu já li Números. Levítico é muito chato, não dá para ler Levítico, porque aí as leis, negócio lá, o tabernáculo, aí mostra as famílias, genealogia, e você vai ficando cansado. E por que existe tudo isso? Para mostrar que um dia chegaria aquele que contemplaria tudo. Aleluia. Você precisava do entendimento, mas sem Jesus, tudo é sem sentido e tudo é chato. E Paulo continua dizendo: 5. Não que possamos reivindicar alguma coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fala que nós somos chamados a uma nova aliança. Para traduzir aqui, a nova aliança é o Novo Testamento. Se você tem uma Bíblia aí, você vai ver que sua Bíblia é dividida em dois: Antigo e Novo Testamento. Algumas Bíblias mais antigas, ela tem 4 páginas em branco no meio, que simbolizam os 400 anos de distância entre Malaquias e Mateus. E essas são as duas alianças de Deus com o povo. O Antigo, a aliança que ele fez lá com Moisés, e o Novo Testamento através de Jesus, a partir dos Evangelhos, a história, Maria e tudo mais, o Novo Testamento. E Paulo fala que nós somos ministros, ou seja, nós temos um ministério baseado na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento. E esse ministério agora, ele é no Espírito e não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto, por muito tempo, ele foi usado para dizer que nós não poderíamos estudar muito, porque se nós estudássemos muito a letra, nos mataria a nossa fé. Porque nós deveríamos viver pelo Espírito. E se nós vivemos muito pela letra, nós acabaremos morrendo por deixar o Espírito de lado. Mas não é bem isso que esse texto está querendo dizer. A letra que ele fala aqui é exatamente a antiga aliança. E por que eu sei disso? Porque eu vou continuar lendo, e o versículo 7 diz assim, vou ler do 6 para ficar mais claro: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Quem lembra disso? Quem lembra do que foi gravado em pedras? Os 10 mandamentos, a lei que foi entregada para Moisés lá. A lei foi entregada e foi cravada em pedras. O próprio Deus cravou nas pedras a lei. Vocês conhecem os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás. E Paulo chama isso aqui de ministério da morte. O ministério da morte gravado com letras em pedra. Ou seja, Paulo está falando que a lei, que o Antigo Testamento é conhecido agora como o ministério da morte. Por quê? Porque através da lei, através dos mandamentos, nós não tínhamos capacidade de ser salvos. Porque nós não tínhamos capacidade de cumprir todas as leis. E se você for estudar um pouquinho mais, você vai saber que não são apenas 10. São 613 mandamentos no total. E esse 613, ele é humanamente impossível que o ser humano consiga cumprir. E a lei fala que se você cair em um desses mandamentos, você está fora da lei inteira.
Ou seja, não há quem possa dizer que é justo. Ninguém consegue levantar a mão e dizer, eu fui justificado porque eu cumpri toda a lei. E por isso que Paulo chama de ministério da morte, porque traz vida. Todos que estão debaixo desse ministério vão alcançar a morte, porque eles jamais vão conseguir ser justos diante de Deus, porque sempre vão cair em algum momento. E o ministério da morte, cravado em letras em pedra, mas esse ministério veio com tal glória, que os israelitas não puderam nem fixar os rostos na face de Moisés. Quem lembra dessa passagem lá em Êxodo? Moisés ele sobe para o monte, ele fica 40 dias lá. E ele recebe a lei de Deus. E ele estava tão envolvido na glória de Deus que quando ele desce, o rosto dele brilha. O rosto dele brilha tão forte que as pessoas não conseguem nem olhar para ele. Tamanha era a glória que estava diante de Moisés ali, diante do povo. Eles não conseguiam olhar para ele por causa da glória de Deus. E ele fala, se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, veio com tal poder, será que o Novo Testamento, o ministério do Espírito, não vai ter mais poder ainda? É essa a didática de Paulo, é isso que ele está falando aqui. Versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Glória a Deus, aleluia. É muito simples o entendimento aqui. As pessoas que estavam debaixo da lei, elas estavam condenadas porque elas não conseguiriam cumprir a lei. Ah, Vini, então você quer dizer então que as pessoas só são salvas através de Jesus, mas Jesus ele começa a aparecer no Antigo Testamento. Primeiro ponto, Jesus é Deus. E Jesus ele sempre existiu. Essa é a base da nossa fé. Ele estava no princípio, lá no início de tudo, ele estava lá. No princípio era o verbo, João 1, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por meio dele e através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, primeiramente, Jesus é Deus, ele sempre esteve lá. Em todo o tempo, toda a humanidade, todo mundo que passou a linha da terra para o céu, a pessoa que foi salva em todas as épocas do planeta, essa pessoa foi salva através de Jesus. Ninguém nunca se salvou, ninguém nunca fez alguma coisa para ser salvo, nenhuma outra pessoa salvou, todas as pessoas foram salvas através de Jesus. Por exemplo, Abraão viveu lá no início de tudo, Jesus não tinha vindo à terra, e lá quando ele recebe o chamado de Deus, fala que ele vai, muitas famílias, todas as famílias da terra serão benditas. Lá no início de tudo ele fala para Abraão, sabe você? Através de você, todas as famílias da terra serão benditas, através da sua vida. E lá no Novo Testamento, Jesus fala que Abraão viu o seu dia. Abraão viu o seu dia e se alegrou. Ou seja, Abraão teve uma visão daquilo que viria no futuro para pagar a conta do pecado dele. Aleluia! Outro exemplo, o profeta Isaías. Um texto muito conhecido, Isaías capítulo 6. Fala que Isaías tem uma visão de um trono no céu. E nesse trono tinha o Senhor assentado e os serafins com as asas e tudo mais. E ele fala que aquilo é tão lindo, tão maravilhoso, que ele fala que ele é impuro, que os lábios dele são impuros e tudo mais. E Deus fala que vai capacitar ele. Aleluia. Lá através da boca de Jesus, no Novo Testamento, Jesus fala que Isaías viu ele e falou ao seu respeito. Ou seja, quem estava sentado naquele trono de Isaías era Jesus. Amém. E Isaías viu isso. E através disso, eles alcançaram a salvação. Outro exemplo para ficar mais claro, Isaías 44 fala que assim, eu sou o Senhor, ou se você quer, eu sou Jeová, esse é o meu nome. A minha glória eu não divido com ninguém, eu sou o primeiro e o último. E como que ele fecha lá no final em Apocalipse? Eu, Jesus, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e fim. Era ele, o tempo todo é ele que estava lá. Então em todas as épocas, o tempo todo, a salvação sempre vem através de Jesus. O tempo todo, todo mundo, nós somos salvos através de uma pessoa. Nós não somos salvos através de um sistema, nós não somos salvos através de uma boa obra, nós somos salvos através de uma pessoa chamada Jesus. Aleluia. E essa pessoa, ela é dona da salvação. Essa é o que nós acreditamos. E quando nós começamos a entender isso, quando nós começamos a entender que Jesus é a chave do nosso entendimento, nós entendemos a vida de Abraão, nós entendemos a vida de Moisés, nós entendemos o ministério de Isaías, até nós chegarmos no ponto de compreender tal que nós não temos chance nenhuma de ser salvos e nós precisamos de um Salvador. E aí Paulo chama isso de ministério da justificação. Por quê? Porque nós somos justificados por Deus. Aleluia.
Pois outrora foi glorioso, versículo 10. Agora não tem glória em comparação com essa glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória daquele que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Ou seja, quando nós entendemos tudo isso, nós mostramos confiança em Deus. A confiança em Deus, ela vem através do entendimento concreto de quem é Jesus. Quer ver uma outra confusão que estava acontecendo na igreja de Corinto? Paulo, escrevendo de novo, agora em Coríntios, 1 Coríntios. Eu vou ler aqui, capítulo 3, versículo 4, diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem quem planta é alguma coisa, e nem quem rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Mas porque Deus somos cooperadores na lavoura dele. Edifício de Deus sois vós. Nós estamos aqui na segunda carta de Paulo e parece que aquela igreja já tinha entendido o negócio aqui. Parece que essa igreja tinha uma dificuldade antes de entender de que ela deveria confiar em Deus. Porque tinham líderes ali. Apolo era um líder, Paulo era outro líder, fundador da igreja, e as pessoas começaram a seguir eles, olhar para os líderes, olhar para Apolo, olhar para Paulo, e elas começaram a formar times dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Começou a se separar dentro da igreja. Eu sou do time do Vini e outro do time do pastor. A gente separa a igreja, coloca uma divisão aqui, cada um com uma cor, cada um com um banco e tudo mais. E eles começaram a separar porque eles não entendiam que eles deveriam confiar em Deus. Só que quando a gente lê a segunda carta, parece que eles já tinham entendido isso. Parece que a pegada que Paulo deu neles ali fez efeito. E Paulo fala, não adianta eles falar que um é de Paulo, outro é de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ele está falando dele mesmo, ele fala, quem é Paulo? Ele fala, somos apenas servos por meio de quem vocês crescem. Não importa se um plantou, se outro regou, quem deu o crescimento foi Deus. Então a nossa confiança precisa estar em Deus. Quando nós esquecemos disso, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a colocar a nossa confiança em homens. Nós começamos a colocar a nossa confiança em líderes. Se vamos falar da igreja evangélica brasileira, nós começamos a olhar para aquele pastor mais top e falar, eu me espelho nesse cara e vou com ele até o fim. E a gente se apaixona tanto por essas pessoas, que quando essas pessoas erram, a gente tenta consertar o erro deles. A gente tenta, não é bem assim, porque isso aí ele quis dizer tal coisa, não sei o quê, porque você tem um ídolo no seu coração. E o ser humano, ele é profissional em formar ídolos. Você gosta de alguém, você se força a se justificar pelaquela pessoa, mesmo você vendo que está errado. Quer ver um exemplo claro que nem eu aguentei? Estou voltando a aguentar de novo. Para quem sabe, eu gosto de futebol um pouquinho. E eu sou fã do Neymar, desde sempre. Desde sempre. E o Neymar jogou demais, sempre foi um cara muito bom, só que deu tempo que ele deu uma caída. E o pessoal começou a criticar ele, e eu ficava defendendo ao tempo. Não, confessa. O cara é bom, o cara é o Neymar, você lembra dele lá, que ele era o melhor do mundo, roubaram a bola de ouro dele, não sei o quê. E o cara debatendo e você fica defendendo, até o ponto de você olhar e falar, não dá mais. Até o ponto de você olhar e falar, não dá, nem eu consigo defender. Nem eu consigo defender. Aí você vai olhando, mas você só consegue enxergar se tiver muito claro na sua frente. Você só consegue parar de defender se tiver muito claro. E já não está mais tão claro para mim, viu, gente? Essa parte não, depois a gente conversa sobre isso, mas já não está mais tão claro para mim. Mas já esteve um dia. Então, nós só conseguimos enxergar quando fica claro. Mas o nosso ídolo nós vamos defendendo. E muitos não clareiam a mente a ponto de você ir para o túmulo defendendo esse ídolo. Defendendo esse pastor, defendendo esse líder. Que errou, mas você ama tanto ele que ele não pode errar. Ou seja, eu sou de Apolo e eu vou defender Apolo até o fim. Eu sou de Paulo e eu vou defender até o fim. Paulo, quem é esses? Quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas servos por meio que você creu. E se essa pessoa te levou até Jesus, ela foi apenas um canal, mas o principal é Ele. Aleluia. E a confiança precisa estar nele. E se você não entender isso, você nunca fará parte de uma igreja madura. Porque
sempre levanta bezerros de ouro, o tempo todo. Isso faz com que nós se tornamos sempre imaturos. Imaturos. E isso é tão certo e tão claro, que o ministério das pessoas que chegam até Cristo é simplesmente trazer a maturidade à igreja. Literalmente isso. Efésios 4 diz assim, que eles dão um para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. Para quê? Para que a igreja, para que todos alcancem o pleno conhecimento de Jesus. É para isso. O ministério serve para isso. A igreja serve para isso, para que a igreja não levante mais ídolos, para que a igreja não levante mais pessoas, mais estátuas, mas o tempo todo a igreja sempre quer levantar. Você é ensinado, você pegar mais um tempo, você chega na sua casa, você levanta outro ídolo, você coloca no lugar de Deus. O seu líder saiu, se afastou um pouquinho, você vira as costas e vai fazer aquilo que você fazia antes. A gente estava falando de Moisés. Moisés, ele vai pegar a lei, ter um encontro com Deus, o povo está lá embaixo. Ele vira as costas, o que eles fazem? Um bezerro de ouro. Quando ele volta lá de cima, todo esperançoso, agora vai. Quando ele encontra com a igreja, o pessoal está lá adorando o bezerro de ouro. Mesma coisa são os pastores, os líderes, eles pregam, eles falam, eles avisam, eles ensinam. Dá 2 semanas, ele te encontra na rua, você está lá com o bezerrinho de ouro. Porque você ainda não entendeu que a sua confiança precisa estar em apenas uma pessoa, que é Cristo. Amém. Nós não precisamos de atalhos, nós não precisamos de caminho, porque o caminho é único, o caminho é Ele, e somente Ele. E a história da Bíblia é essa. Desde as pessoas que eram servos de Deus, que tinham um caminho a percorrer através do sacrifício de animais e tudo mais, para serem perdoados por Deus. Quando Jesus morre, a palavra fala que o véu se rasga e o acesso é liberado ao Pai. E a partir daí não existe mais ritual, não existe mais nada que nós possamos fazer para que nós chegamos perto de Deus. Apenas abrir a nossa boca e conversar com Ele. Aí, para ser salvo, perdoar o pecado, apenas olhar para Jesus Cristo. Tem um texto que eu gosto muito, que é o texto quando Jesus fala, né, da serpente. E esse texto, quando eu comecei a estudar a Bíblia, me intrigou por um bom tempo. Porque Deus, ele vai julgar Israel, ele vai punir Israel pelo pecado dele, e ele simplesmente manda cobras venenosas para morder o povo. As cobras começam a picar todo mundo e o pessoal começa a morrer. E Moisés, ele clama ao Senhor por misericórdia. E Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Aí isso aí, aquilo ali já deu um estalo na minha cabeça, porque eu lia lá, não fará para ti imagem de escultura. Aí eu li o texto da página seguinte, Deus mandava fazer uma cobra de bronze e colocar num poste. Eu falava, não é possível, tem alguma coisa errada aqui, E aquilo martelou a minha mente, e aí a gente chega lá no Novo Testamento, acha para mim esse texto, pastor, por favor? A gente lê. E Jesus fala assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque quem lembra da serpente fala que quando eles olhavam para a serpente, eles eram curados. E quando Jesus é levantado lá na cruz do Calvário, quem olhava para ele era curado e era salvo. E o Senhor, o mestre da história, que estava no princípio, que já sabia de tudo isso, a serpente. João 3,14, abra comigo aí, gente. Versículo 3 diz assim, João 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E esse é o ápice do entendimento da história. E é por isso que a nossa confiança em Deus e confiança na palavra dele, ela só vem através de Cristo. É Cristo que traz o cumprimento, é Cristo que traz o nosso completo entendimento daquilo que Deus falava na antiguidade. É só a gente olhar para Jesus que nós conseguiremos entender. E esse texto aqui me martelou por um bom tempo,
Quando eu entendi isso aqui, eu falei, meu Deus, é muito mais profundo do que eu imaginava. Na verdade, era apenas um tipo, uma sombra daquilo que viria no futuro. Era apenas uma sombra, não era a imagem exata. Eles olhavam e enxergavam o meu distorcido, mas lá na frente eles enxergariam ele como ele realmente é. E essa luta de enxergar a Cristo como ele realmente é a batalha que nós travamos dia a dia como cristãos. Porque cada vez que a gente enxerga mais ele como ele é, nós temos mais confiança. Nós cantamos o louvor aqui, e tem um texto que ele fala assim, eu persegui a sua glória e achei o Filho. Eu persegui a sua glória e encontrei essa glória no Filho. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele mastigou aqui o Antigo Testamento, ele olhou, ele viu a glória de Deus que estava lá sobre Moisés e ele quis perseguir essa glória. E através do texto bíblico ele foi perseguindo. E ele encontrou o ápice dessa glória no Filho, Jesus. O ápice da glória. A palavra de Deus fala que ele é a expressão exata de Deus. A expressão exata, como um retrato. E muitos dizem que isso era até uma canção antiga na igreja. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus. Aleluia. A expressão exata, a imagem do Deus invisível, aquele Deus que ninguém nunca viu, que apenas viu as costas passando no monte, viu a cara de Moisés brilhando. Jesus é a expressão desse Deus. Jesus é a expressão exata. Olhavam para Jesus e enxergavam Deus vivo, encarnado. E esse Deus, ele é tão poderoso que ele curava, libertava e também perdoava pecados. Esse Deus, ele perdoava pecados, ele resgatava. E até quando as pessoas não criam, quando elas enxergavam, elas falavam, esse é o Deus verdadeiro. Eu sempre gosto de brincar que a gente fala de Tomé, né? A gente deixa Tomé de lado, como se Tomé não tivesse fé, né? Mas não dá para ser igual Tomé, né? Porque Tomé não sei o que, a gente vai deixando ele, vai jogando ele meio para escanteio. Mas a gente esquece que fala que quando Jesus aparece ressuscitado, Tomé não estava lá no meio. E aí o pessoal fala para ele, Jesus ressuscitou, ele conversa. Não é possível, não. Eu só acredito se eu ver as mãos dele furadas. E Jesus abre a mão e mostra para ele as feridas. E ele faz uma das maiores revelações da Bíblia e da história. Tu és Senhor meu e Deus meu. Para não deixar dúvida, ele fala, tu és Deus e Senhor. O Senhor aqui, irmãos, é um peso muito grande que a gente usa Senhor como aquela pessoa mais velha, porque a gente tem um respeito pelo Senhor e pela Senhora. Mas o Senhor, biblicamente, é a palavra, a revelação mais forte que nós possamos falar com Deus. Considerar Deus como Senhor é entregar a vida a Ele. Porque o Senhor, Ele dominava a pessoa. E quando nós temos um Senhor, nós significamos que nós estamos entregando a nossa vida a Ele. Então, quando nós chamamos Jesus de Senhor, é o ápice da nossa entrega para com Ele. É o ápice do nosso entendimento de quem Ele é. Chamar Jesus de Senhor. Só que isso com o pleno conhecimento do que isso significa. Porque chamar Jesus de Senhor apenas porque a gente aprendeu assim, para Deus não significa nada, porque Ele conhece os nossos corações. Agora, se no nosso coração, se Ele sabe que no nosso coração nós realmente entregamos tudo a Ele, isso é o mais forte que alguém pode chegar. E Tomé chegou nesse ponto. E depois que ele viu, ele realmente creu. E aí, ele se tornou um servo fiel que não mais duvidou de Jesus Cristo. Não só ele, Pedro e tem outros tantos que um dia duvidaram, que um dia não creram, que um dia negaram o amor. Mas quando eles se depararam com Jesus, eles voltaram a crer e passaram a vida dedicando a um ministério. O ministério da nova aliança, que é o que Paulo está falando aqui. Versículo 13 diz assim: não somos como Moisés, que coloca um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, e até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, e eu falo de novo, agora é eu, até o dia de hoje, quando eles leem Moisés, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. A glória vem dele e através dele o tempo
o tempo todo, sempre vem dele. E quando a gente fala isso, é muito difícil para nós seres humanos, que nós somos acostumados a ter bem-estar, sermos acostumados a fazer a nossa vontade, sermos acostumados a fazer aquilo que nos faz bem. E quando a gente se depara com Jesus, ele tira esse lado de nós. Por quê? Porque desde o início da história, o que corrompeu o homem sempre foi a nossa própria vontade. Desde o início. A gente coloca a culpa no demônio, a gente coloca a culpa no Satanás. Mas na verdade o nosso desejo sempre leva a gente para o buraco. Se a gente fizesse tudo aquilo que a gente queria, nenhum de nós estaríamos aqui. Eu sempre dou um exemplo, porque todo mundo já passou por isso. Todo mundo já teria passado por cima de um motoqueiro aqui. Quando eles fazem assim com a cabeça, quem não dá vontade de passar por cima? Todo mundo, mas você respira fundo e fala, não dá. Mas a sua vontade era aquela. Dentro do seu coração, a sua vontade era aquela. E desde o início de tudo, lá com Adão e Eva, por que eles comeram o fruto que Deus proibiu? Porque eles tiveram vontade. Porque eles queriam saber como é que era. E eles tinham vontade, o desejo humano tomou conta. A vontade humana sempre foi um problema da história. O tempo todo. O que Satanás faz? Eles apenas alimentam isso. Ele vai, dá uma para baixo, ele passa por cima do motoqueiro, vai. Não é assim? Cutuca, vai lá, dá no meio, mata ele. Ele cutuca, mas a vontade é sua. A vontade corrompida é do homem, ele apenas incentiva, ele vai lá. Mas o desejo mau vem de dentro de nós. E em toda a história foi isso que fez o homem cair. Foi isso que fez o homem entrar em pecado. O desejo de ter alguém, o desejo de ter alguma coisa, sempre foi o que fez o homem cair. O tempo todo. E quando Jesus, ele se apresenta, ele vai exatamente no ponto da humanidade. Ele tira a gente de cena. Ele tira a nossa vontade de cena. E aí a gente passa a não viver mais pela nossa vontade. E isso faz com que nós caminhamos segundo a vontade dele. Porque segundo a nossa, ninguém estaria aqui. Romanos 3 fala que não há um justo sequer. Todos estão separados da glória de Deus. Não há ninguém que é justo, não há ninguém que é capaz. E não há ninguém que queira Deus. Ele planta em nós essa vontade e nós apenas precisamos responder a isso. E ele tira de nós esse desejo. E ele fala, tome a tua cruz e siga-me, larga tudo e siga-me, deixa a sua vontade para trás. E é nesse ponto que Jesus difere de qualquer outra coisa. Enquanto nós tentamos acalmar as pessoas, amolecer as pessoas para trazer ela para perto, Jesus ele tira o ego das pessoas para elas ficarem se elas quiserem. Jesus ele tira tudo que aquela pessoa poderia conquistar e querer para que ela permaneça por boa vontade. Porque um Deus poderoso, que pode todas as coisas, ele poderia fazer a gente se comportar como quem ama ele. Não é verdade? Deus que fez todas as coisas, criou o mundo, ele poderia facilmente fazer com que eu me comportasse como eu amo ele. Mas eu só consigo amar alguém se eu tiver a opção de não amar essa pessoa. Eu só consigo amar alguém se eu tiver a opção de virar as costas e ir embora. Porque se eu estou ali obrigado, eu não consigo sair de lá, isso não é amor de verdade. Porque eu não tenho outra opção. Mas se eu tenho a opção de largar tudo e ir embora, você escolhe amar. Isso é como um marido e uma esposa, você escolhe amar aquela pessoa. Por que você escolhe? Porque você tem a opção de virar as costas. Você tem a opção de olhar para trás e falar, eu não quero mais ser casado, não quero mais ter uma namorada, eu quero te odiar agora, eu quero ir embora. Você tem a opção, mas com todas as dificuldades você fala, eu escolho te amar. Eu escolho suportar tudo isso, eu escolho te amar. E é isso que nós fazemos com Deus. Deus ele poderia criar robôs, mas ele deixa para nós, na sua soberania, ele entrega esse passo a nós e fala, vocês podem escolher amar a Deus. Ou vocês podem virar as costas para ele. E ele deixou isso porque ele só quer do lado dele quem realmente quer estar ali. Eu sempre uso o exemplo. Deus ele faz uma analogia entre Jesus e uma noiva. E fala que quando Jesus voltar, ele vai se casar com a igreja. Ele vai se casar com o povo de Deus. E nem eu, nem você casaria com alguém que você não está apaixonado. Muito menos Deus. Por que ele casaria com uma igreja que não é apaixonada por ele? Não faz o menor sentido. Por que nós casaríamos com alguém que não ama a gente? Ou seja, nós precisamos amar a Deus para estar com ele. E esse amor, ele passa pelo entendimento de quem ele é. Quando nós entendemos quem Jesus é, o que ele fez, nós conseguimos entender o tamanho amor que ele tem por nós. E aí nós apenas retribuímos isso.
Nós retribuímos aquela boa coisa que Ele fez para nós, nós retribuímos de volta e nós chamamos isso de adoração. A adoração é isso, é você receber, você mastiga ali, entende, você devolve, você retribui. Isso é adoração a Deus. Você retribui como? Com uma vida dedicada a Ele. Uma vida não mais pela sua vontade, uma vida entregue a Jesus. E assim como cada um de nós aqui um dia encontramos com Jesus e nós decidimos isso. Nós decidimos isso porque nós vimos nas pessoas, não precisamos de carta de recomendação, porque nós vimos na nossa vida, vimos na vida de pessoas aqui, vimos na vida de várias pessoas que chegaram aqui acabado, caído, escravizado, mas quando Jesus entrou em cena, essas pessoas foram livres. Aleluia. Porque onde há Espírito de Deus, aí há liberdade. Aleluia. E a verdadeira liberdade não está entre você poder fazer alguma coisa ou não. A verdadeira liberdade está entre você poder fazer e escolher não fazer. Você tem a liberdade de ir ali e você fala assim, eu não quero isso aí hoje não. Ah, vamos tomar ali uma cachaça ali, eu ia, mas eu não quero. Ah, mas você não pode? Eu posso, se quiser eu vou lá, mas eu não quero. Entendeu? Eu escolho, eu saio de cena. E quando você consegue escolher isso, isso é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade que é apresentada a nós através de Cristo. E essa consciência, irmãos, que Paulo tanto escreve aqui, para nós fecharmos, esse cara que escreve aqui, ele é nada mais, nada menos que um cara que dominava o Antigo Testamento. Um cara que nada mais, nada menos era o mestre da lei. Esse cara aqui estudou com um homem chamado Gamaliel, que era o top das galas. Pensa numa pós-graduação, pensa num doutorado com aquele professor que nem fala português direito, veio para o Brasil aqui, o melhor do mundo, o melhor que tem. Ele estudou com esse cara, ou seja, ele era um discípulo dele. Ele tinha gabarito, ele tinha tudo, ele era o melhor, cara. Esse cara era o melhor, e ele olhava para a lei, e ele usava a lei para perseguir os cristãos, porque ele acreditava que os cristãos eram uma nova seita. Eles acreditavam que aquelas pessoas estavam se levantando contra o judaísmo e tudo mais, e ele matava, ele perseguia, ele prendia pessoas. Esse cara que está escrevendo Corinto. E a gente percebe o tamanho da glória que foi de Deus na vida de Paulo. Quem lembra quando a gente fala dele como o primeiro mártir da igreja, o Estevão, né? Atos 7, Estevão morre. E a palavra de Deus fala que quando ele morre, as peças de roupas dele são depositadas aos pés de um homem chamado Saulo. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando alguém era morto, amando de alguém, eles colocavam as vestes aos pés para lá, e tá aí, está feito o trabalho. Ou seja, é bem possível, não matamos e morremos por isso, mas é bem possível que o próprio Paulo estivesse através da morte de Estevão. É bem possível. A certeza que nós temos é que ele estava lá, e ele aplaudia, e ele mandava. Ou seja, esse cara que perseguiu, matou, fez tudo isso, ele está falando aqui, tudo isso aí é ministério da morte. Tudo isso aí, todo o meu gabarito, tudo aquilo que eu tinha, isso é ministério da morte. Outro texto ele pega ainda mais pesado, sabe toda essa glória, sabe todo esse gabarito que eu tenho, sabe todo esse estudo, sabe tudo que eu aprendi na lei, sabe tudo isso eu considero como esterco, perto da glória do Senhor Jesus. Esse cara, o melhor, esse cara, o mais da época, quem um dia as pessoas almejavam ser, esse cara largou tudo e falou, o conhecimento de Jesus é tudo que me basta. Só isso. Jesus é tudo que eu preciso. Todo o gabarito, tudo aquilo que nós possamos ter, quando nós entendemos que Jesus é o suficiente, nada mais. E quando nós começamos a comparar o que é os nossos ídolos, o que são os nossos ídolos, quem são aqueles que nós levantamos dia após dia, perto de Jesus é nada. Perto de Jesus é apenas pó. Nós cantamos um louvor de vez em quando que fala, veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se tem. Ou seja, tudo se dobra diante dele. E para fechar, a palavra de Deus fala que um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Aleluia. A glória de Deus Pai. Um dia toda língua confessará. Os que querem, os que não querem. Um dia hoje nós podemos decidir. Nós podemos falar assim, eu vou confessar Jesus como Senhor, eu vou levantar a minha mão, eu vou mergulhar de cabeça. Mas um dia você querendo ou não, você vai confessar que Ele é Senhor. Um dia você querendo ou não, um dia essa vontade vai acabar. Você vai confessar que Jesus é Senhor. Isso não é uma ameaça. Isso é misericórdia de Deus, porque Ele dá tempo. Ele dá tempo todos os dias.
E essas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos. Fiquem de pé, irmãos. Glória, glória. Eu quero orar aqui uma oração de gratidão, uma oração de confiança em Deus. Cada um sabe aquilo que você passou na sua vida, o que Deus fez na sua vida. A gente sempre comemora aqui na igreja no aniversário, todo mês tem aniversário, a gente traz aqui, da caixa de bombom, canta parabéns. Nós somos uma família, então a gente sempre lembra de cada um que está aqui, a gente canta parabéns o tempo todo, dá parabéns, porque a gente é grato pela vida e grato por aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. E todo mundo sabe por onde você passou. Todo mundo não, você sabe por onde você passou. E você sabe o que Deus fez por você. Então nessa oração eu queria que você, com as suas palavras, fosse grato a Ele. Com as suas palavras você agradecesse a Ele pela bondade dEle. E ainda mais, nós cantamos aqui, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Pergunte isso para Ele. Ore para Ele, para que Ele se apresente para você. A gente não consegue, às vezes tem um véu no nosso olho, a gente não entende, mas ore para que Ele, pessoalmente, se apresente para você. E aí sim nós teremos uma vida de confiança, uma vida em que nós podemos confiar no Deus que nós servimos. Senhor Deus e Pai, nós queremos orar, Senhor, nessa manhã. Nós queremos te agradecer pela sua bondade, pelo seu amor.